posso ver mais um dia lindo de eu ser. Olá, bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Em nome de Jesus, amém. Em tudo dai graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço sempre a Deus. Nós temos que ter o espírito de gratidão, pois Deus ele nos deu o Espírito Santo para que nós possamos ser gratos a Ele em tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também devemos agradecer a Deus quando nós estivermos passando por momentos difíceis na vida. Não é o que Jesus nos ensina? Não murmureis entre vós, mas em tudo agradeçam a Deus, porque Deus é bom. O nosso Pai é bom. Deus é bom até para com os ingratos e maus. Então, porque Deus ele não quer perder ninguém. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso que nós também devemos ter esse desejo de Deus em nosso coração. Não é porque as pessoas são difíceis, não é porque muitas delas às vezes nos prejudicam, que a gente tem que ter um sentimento de ódio no coração, não, né? O que é que o Senhor Jesus ele nos ensina na palavra? Ele diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Irmãos, se nós que temos Deus, se nós não agirmos com um coração amoroso, como é que essas pessoas elas vão alcançar esse ensinamento de amor e misericórdia? Então, por isso que nós temos que sempre agradecer a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmão. Paz. Então, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos ensina a viver no amor do Pai, né? A gente sabe que quando alguém nos prejudica, a gente fica chateado, a gente fica entristecido, né? A gente quer agir com a nossa própria vontade. Mas olha a que ponto o Senhor Jesus ele nos ensina a viver, até amar os nossos inimigos. Irmãos, olha, se nós chegarmos a esse ápice fundamental de amor, é sinal que nós agradamos muito o Senhor, né? A gente só não pode amar somente aqueles que nos fazem um bem. Não, irmãos. O próprio Senhor também, Ele nos ensina a nós intercedermos pelos criminosos, né? Algumas pessoas até dizem, né, que bandido bom é bandido morto. Mas bandido bom é bandido convertido ao Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Porque nós temos que orar pela conversão um dos outros. Sabemos que todos nós seres humanos somos pecadores. Não é porque nós chegamos ao conhecimento da verdade e temos Jesus que a gente ainda, tipo assim, nós seres humanos, nós somos falhos, nós falhamos. Jesus é perfeito, né? Por isso que nós temos que ter a humildade, né, de entender que nós não somos donos da verdade, porque a verdade é Deus, a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então por isso que nós temos que ter o coração misericordioso, né, e entender que a nossa luta é contra o mal, a nossa luta é contra Satanás, né? Então esse sim nós devemos detestar, né? Esse sim nós devemos odiar, né? Porque na verdade a nossa luta é contra o pecado. E nós devemos odiar o pecado, nós devemos odiar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas o ser humano em si, nós temos que ser misericordiosos uns para com os outros, né? Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? Como vai dizer lá em Tiago, né, 3, que com a mesma língua que nós exaltamos e glorificamos o santo nome do Senhor, é com essa mesma língua que nós amaldiçoamos os irmãos, que é a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Então, quando eu amaldiçoo o meu irmão aqui na terra, que é a imagem e semelhança do Senhor, eu estou amaldiçoando o próprio Deus.
que se encontra em cada um de nós. E não deveis ser assim, irmãos, né? Quem glorifica a Deus, quem exalta a Deus, deve falar bem também do seu irmão, deve falar bem também do seu próximo, né? Porque a gente sabe que cada um de nós temos as nossas limitações, né? Por alguém nos fazer o mal, a gente quer retribuir com a mesma moeda, mas entendamos bem, cada um só dá o que tem, seja o mal, seja o bem, né? A gente sabe sobre a questão que existe aqui no mundo. Aqui é um campo onde existe joio e existe o trigo, né? Mas a gente não pode compactuar com o joio, né? Porque quem semeou o joio foi o diabo, né? Então, e o diabo, é o ladrão, né? Que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele vem para nos dar vida, e vida em abundância, a vida completa, né? A verdadeira vida no amor do Pai. Por isso que nós não podemos deixar nos contaminar, irmãos, com as injustiças deste mundo, com a corrupção, né? Como vai dizer lá em Tiago também, que religião para Deus é nós tomarmos conta dos órfãos e das viúvas e nos afastar da corrupção do mundo. A gente não precisa se corromper para ter as coisas. Basta nós buscarmos a Deus e já teremos todas as coisas. Porque Deus é tudo, irmãos, que nós precisamos ter. Deus é tudo que nós temos na vida. Quem tem Deus já tem tudo. Então, por isso eu digo, em tudo dai graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Deus bem sabe que a nossa vida aqui na terra é uma constante luta, mas a gente tem que orar para vencer, né? Não fique olhando para os seus problemas, não fique olhando para as suas limitações. Não, contemple a grandeza de Deus. Ele nos ama incondicionalmente, né? Todo dia é dia de nós agradecermos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Daquele que pagou um alto preço lá na cruz, né? Por cada um de nós, né? Como vai dizer lá em João, né? 3, que Deus amou tanto o mundo, que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Senhor e meu Deus, que amor é esse? Quem somos nós para que nos ame tanto assim, Senhor? Mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo das nossas misérias, mesmo sabendo do nosso coração, que muitas das vezes é enganoso. Meu Senhor e meu Deus, tende misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. E vai dizer lá em 1 João, se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se reconhecemos nossos pecados diante de Deus, Ele se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, olha como é importante. Por isso eu digo que independente de crença, de religião, seja você católico, evangélico, ou se você crê em uma outra coisa lá, nós temos que reconhecer Jesus Cristo como nosso único e dono Salvador, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E todo joelho se dobre no céu, na terra e em todo lugar, e proclame que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço lá na cruz por cada um de nós, nos ensinando que o Pai, nos ensinando que Deus não faz exceção de pessoas. Como esses dias eu falava com meu irmão Reni, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. A gente está vendo toda essa paisagem aqui, ó, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que nós não podemos desistir das almas, por mais que elas se levantem contra nós. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o ser humano, como vai nos dizer lá em Efésios 6, de 10 a 20. Na luta contra o mal, enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra
sangue e carne, meus irmãos, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continuei firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, os pés calçados com zelo, e anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a sorte de preces e súplicas. Orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual em minhas algemas sou embaixador, que eu proclame com toda a ousadia como é do meu dever. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, se nós formos entender e compreender essa passagem, olha o que nos diz, que em todas as circunstâncias nós temos que usar nossa fé em Deus para nós apagarmos com todas as flechas incendiadas do maligno, né? Então, a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra é uma constante luta, são muitos ataques que nós sofremos, principalmente nós que procuramos anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Nós procuramos fazer de tudo para agradar o nosso Deus, né? Enquanto mais se agrada a Deus, mais se incomoda o inferno. Então o inferno faz de tudo para se levantar contra nós, para nos devorar, para nos destruir. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque é Jesus Cristo a nossa força eterna contra todo o mal que se levanta contra nós. Por isso é necessário, como diz lá em Romanos, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então que nós continuemos invocando o santo nome do Senhor, né? O Senhor não faz acepção de pessoas. Meu irmão, não importa onde você esteja, o que importa é se você invocar o santo nome do Senhor, Ele te salva. E é verdade, irmãos. Deus abençoe, irmão. Então, Deus Ele nos salva. Deus Ele nos liberta. Por isso que nós não podemos ter medo. Nós temos que confiar em Deus, né? A gente sabe que nós passamos nossas lutas. Às vezes a gente para pensar, né? Meu Deus, será que só eu que estou passando por isso? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Todos nós sofremos, todos nós passamos por lutas, né? Agora, o que importa é nós carregarmos a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Porque a nossa vida se renova pela cruz. Então, carrega a tua cruz, meu irmão. Carrega a tua cruz, minha irmã. Não arraste, não. É para carregar. Porque a cruz, o que é carregar a cruz? É fazer parte do sofrimento de Jesus, para que assim também um dia nós possamos participar da glória de Cristo Jesus, né? Tipo assim, ninguém quer sofrer, né? Mas lá em Filipenses 1:29 nos ensina claramente que a vós foi dado a graça, não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Meu Senhor e meu Deus, dai-nos a graça, Senhor, meu Deus, de nós sofrermos por amor ao Teu Filho Jesus, para que assim nós também possamos um dia ser recompensados, como vai dizer lá em Apocalipse. O próprio Jesus fala, né? Diz para nós: eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um conforme caminhou, conforme a sua vida aqui na terra. E nós, irmãos, receberemos prêmio ou castigo, do bem ou do mal que tivermos feito durante a nossa vida corporal. Por isso que nós não podemos deixar com que o mal nos vença. Nós temos é que vencer o mal fazendo sempre o bem. Não é o que diz lá em Romanos 12:21? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Por mais que as pessoas nos façam mal, por mais que o demônio, Satanás, use as pessoas para nos atingir, nós temos que repreender a Satanás. Mas aquela pessoa nós temos que amar como nosso próximo. Como vai nos dizer o segundo mandamento, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo.
né? E o primeiro mandamento é amor a Deus acima de todas as coisas. Ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com a tua alma, com o teu espírito, né? Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, meus irmãos. Que a alegria do Senhor, nosso Deus, seja sempre a nossa força, né? E que a gente não tenha medo de caminhar. Se tá difícil, comece a orar. Se tá impossível, ore mais ainda, né? Porque Deus, Ele fala conosco. Deus fala, Deus nos ajuda. É Ele que nos anima, irmão. Porque tem momentos na vida da gente que a gente não quer nem levantar da cama, a gente não quer nem sair do quarto, porque a gente quer ficar ali naquele cantinho ali, porque a gente está passando por luta e a gente não sente mais ânimo. E aí o Senhor Jesus nos ensina o quê? Ide ressuscitar os mortos, ide curar os que estão doentes. Quando Jesus diz ide ressuscitar os mortos, Ele está dizendo ide ressuscitar essas pessoas que estão desanimadas, que estão passando por um momento de depressão, que não sentem mais vontade de sair de casa. Irmãos, como eu já disse, todos nós passamos por luta, mas nós temos que ter uma fé viva. Não é porque nós falamos de Jesus, não é porque nós temos Jesus que nós não iremos passar por momentos difíceis. Todos nós passamos, mas a diferença é a confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós não confiamos em nós mesmos. Como vai dizer lá em 1 Coríntios, é 2, né? Em questão da aflição, Deus, Ele nos consola para que nós possamos consolar uns aos outros, aqueles que se encontram em qualquer e toda aflição, né? Então, e nessa passagem mesmo diz, né, que alguns dos discípulos estavam caminhando pela Ásia, se eu não me engano, e eles sentiram uma angústia, uma tribulação tão grande que eles pensaram que não iam escapar com vida. Mas eles depositaram a confiança em Deus, que ressuscita os mortos. Então, por isso, irmãos, a nossa confiança não pode estar somente em nós mesmos, né? Porque às vezes as pessoas, muitas das vezes, elas colocam a esperança no dinheiro, muitas das vezes colocam a esperança no carro, no cavalo, como vai dizer o salmista, né? Mas a nossa força está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa força está no Santo de Israel, Deus Emanuel. Glória a Deus, irmãos, porque é Deus que nos acorda para orar de madrugada. Porque nós, por si só, nós não conseguimos. E é por isso que é necessário orar de madrugada, orar todo dia, toda hora. Porque constantes são as lutas, irmãos. Às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade sim de sair do barco. Mas Jesus disse para nós, não desista, não pare de lutar, porque eu estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus. Nós não podemos desistir da vida. Nós temos que buscar o Senhor da vida, que é Jesus Cristo, e Ele inspira a nossa vida, irmãos. Para a gente não desanimar, eu me lembro daquela passagem do carcereiro, que diz lá em Atos dos Apóstolos. Aquele carcereiro, quando viu que a cadeia, que ali aqueles homens estavam dispostos a ir embora, aquele carcereiro chegou ao ponto de querer tirar a própria vida. Mas Paulo e Silas, se eu não me engano, né? Um deles gritaram bem alto, não façais mal nenhum contra ti. Então, irmãos, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra os demônios. E nós temos que destruí-lo em nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É Jesus, irmãos, que nos guarda, é Jesus que nos defende. E por isso que nós não podemos jamais deixar de orar pela conversão um dos outros. Convertei-nos, ó Senhor, convertei o nosso coração, livrai-nos do mal e nos ensina a viver na tua bondade, no bem, em nome de Jesus, amém. E finalizo com Salmo 121 e Salmo 91. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broco, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem para alguma chegará a tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspero, e calcarás os pés do filho do leão e as serpentes, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrá-lo-ei, glorificarei, dá-lhe a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 121. Levanta os olhos para os montes, de onde me virá auxílio, de onde me virá o socorro. O meu auxílio, o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme nem cochila. O vigia de Israel. O Senhor é o teu guarda, o Senhor é como sombra que te cobre. Está à tua direita, de dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando sais e quando entras, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos proteja e que Deus nos livre do maligno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na paz e até mais, com a graça de Deus Pai. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças a Deus por Jesus Cristo. Amém.